julgamento. Meu professor, à época de faculdade, olhando isso aqui, né? Minhas mais estimadas considerações, meus cumprimentos aos defensores, meus cumprimentos ao corpo de jurados e todos aqui presentes. Como já exposto nas considerações iniciais, ele, o responsável por um crime brutal que tirou a vida de uma pessoa, não foi a vida de uma pessoa que tirou ele, foi a vida de uma família inteira, senhores, uma família inteira, porque tirou a vida de apenas um cadáver, mas ele deixou vários cadáveres andando, senhores, várias pessoas que hoje choram quando deitam na cama, pensando no seu filho, quando choram, quando deitam na cama, quando a sua esposa pensa, sua namorada, amiga, amigos, hoje estão aqui com o sangue nas mãos e os senhores estão com a decisão e os senhores têm que votar e orientar-se de acordo com aquilo que está presente. E qual é o presente, a realidade dos fatos? Matias, 24 anos de idade, 24 anos de idade, pensa e age de maneira madura o suficiente para saber conscientemente exatamente os fundamentos, as circunstâncias pela qual ele agiu, e ele sabia do resultado, sabia do risco que poderia sobrevir, sabia ele do risco, e mesmo assim assumiu, ainda assim assumiu o risco de assim o fazê-lo, quando fez com aquilo que chama ele de brincadeira. Olha, senhores, brincadeira? Que diabo de brincadeira é essa? Que tipo de brincadeira é essa? Fariam os senhores com uma arma, tal como fez Matias Prats, fez de apontar para o próprio amigo e deflagrar um tiro? Fariam os senhores? Com certeza não. Com certeza não fariam. Mas ele fez. Mas ele fez. Sabe lá, diabo, o que? Vai ver, vai entender. Seriam eles de fato amigos, como diz ele? Ou seria simplesmente uma afirmativa falaciosa? Porque eu simplesmente dizer, nós éramos amigos? Todas as testemunhas falaram que eles eram amigos. Perfeito? Todas as testemunhas. Qual é o grau? O que é? Amigo está sempre junto, me fala, não é nós, senhor! Ele era um conceito do senhor! Porque isso é no conceito do senhor! Senhor, testemunha! No conceito do senhor! Senhor promotor, até a sua testemunha falou isso nos autos, senhor! Sua testemunha! Sua não! Você que falou, senhor! Você que falou! O senhor já falou! Amigo! Limite! Jogava o sinuca junto, seu promotor! Limite! Amigo! Da sua parte! Limite da sua parte! Ó, só não enrola, não mesmo! Por favor, me falar. Por que o senhor levanta isso? Porque talvez a pessoa não tem vontade de ter! Com licença! Não tem! Com licença! Senhor quer ver, doutor? Vou lhe contar. Com licença! Vamos ver a vez. Com licença! 2 vezes, 3, eu vou até para os graus de policinho, 4, vamos ver onde aqui mais. Olha, 5 vezes, 6 vezes, 7, mais alguma vez? Senhores, mais alguma? Considere de que toda ação humana ela é promovida e ela é determinada com um fim, uma finalidade em si, que inicia-se e encerra-se na própria finalidade. Assim, não se excusa o homem de responder pelos atos que ele pratica, seja antes, seja durante, seja depois daquilo que fez. Antes, quando planejou, quem sabe? Não, tudo bem, não houve. Mas ele assumiu o risco, porque ele sabia. É impossível, senhores, admitir aqui, perante esse tribunal,
não sabia ele a finalidade que se dá uma arma. E ele sabe, e ele assumiu o risco. Ele disse que não tinha balas que haviam sido tiradas, que não teve intenção de matar, ou mesmo que eram amigos íntimos e que nunca queriam isso. Sem problema, afirmativa. Mas o fato é que nós temos um cadáver e temos de outro lado uma família querendo justiça. Esse é o fato. Essas são as razões que aqui nos motiva a estar no sábado de manhã, enquanto poderíamos estar em casa com a nossa família descansando. Tomem consciência disso, senhores, porque é muito grave o que cometeu ele. É muito grave o que cometeu ele. E hoje, no passo em que, quando ele for absolvido, ele vai estar lá fora, oferecendo risco para vocês. Porque absolvido será registrado, mas ele vai estar lá fora. E o fato de ele ter antecedentes por si só não serve para nada com relação à segurança de vocês. Serve apenas para mostrar que ele já teve passagem. Só para o público comum, para as pessoas. Mas cotidianamente, ele solto é um risco para a sociedade. Mas o senhor não. Assim, o réu, notem, senhores, grau de instrução, 3º grau incompleto, portanto, capacidade de estudo, tinha ele condições de estudo, estudava, portanto, tinha também uma família estruturada, tinha ele consciência de que, ao passo em que ele cometeu e fez aquilo que fez, ele assumiu o risco. Mesmo não querendo, ele relata isso depois. Mesmo não querendo, com licença, senhor, com licença. Mesmo não querendo, com licença. Ele assumiu o risco. Ele assumiu o risco. Essa é a questão. Você está aqui comigo? Não. Então quer dizer que ele é comum? É normal ser aceito isso? Não é, senhores, não é! Não é possível ser aceito isso! Relata ele em seu depoimento que quando a vítima passou no seu bairro, parou e deixou a arma. Ele, senhor jurado, por estar com medo de ser parado na blitz policial que havia na região, termos em que ele afirma o senhor Matias que pegou a arma da vítima sendo um revólver calibre 32 escuro acinzentado, semelhante a esse, carregado, o cilindro completo, não sei se eram 5 ou 6 balas, afirmativa dele. Vejamos bem, senhores, com atenção. Calibre 32 escuro acinzentado, carregado, o cilindro estava completo. Não sei se eram 5 ou 6 balas. Senhores, ele deu aqui aquilo que chamamos de descrição técnica. E descrição técnica só se é possível quando se conhece anteriormente aquilo que foi feito. Ele sabia bem. Ele sabia bem. Ele assumiu. Ciência. Lá tem 99% daquilo que ele declarou com relação aos fatos, com relação ao acerto da descrição da arma. A senhora poderia nos dar a descrição tão clara, tão perfeita com relação a uma arma? E faça objetivamente. A senhora teria condições de fazer isso? Não me conheço, mas eu naturalmente julgo que não. Então ele conhecia. E não se pode admitir que ele não sabia. Porque